Ninguém foi capaz de conter o avanço das águas. O esforço do poder público foi em vão. Sacos de areia, diques e comportas. Nem mesmo estações de bombeamento conseguiram amenizar o problema. A maior cheia do Guaíba desde 1941 alagou o centro histórico de Porto Alegre e escancarou uma cadeia de falhas que transformaram uma crise anunciada em uma tragédia sem precedentes. Pelas coisas que acontecem com a natureza e não fazem nada para ajudar. Tá feio. Sei só com meus trapinhos aqui, eu coisinha. Não dá para aguentar. Era como se o coração da cidade tivesse parado de bater. A vida que pulsava nas milhares de pessoas que circulavam diariamente deu lugar a um silêncio desolador. Caminhar pelas ruas, esperar alguém querido na rodoviária ou embarcar no trem, visitar o mercado público. Tudo isso ficou impossível de fazer. Uma das coisas que me marca muito no mercado, assim, são os cheiros, os sabores, assim, os saberes do mercado e os barulhos, né? Tipo, o som, assim. Tipo, a gente tá aqui agora, ele tem um som, né? Tem um som de gente passando, de gente caminhando, carro na rua. Ah, a senhora quer mais alguma coisa? E era um silêncio absurdo, assim. Isso aí era uma das coisas que mais me pegava, assim. Era um silêncio muito grande, tudo embarrado pro centro todo em silêncio, assim. Quarta geração de uma família enraizada no mercado público, Carol nunca imaginou que um dia seria obrigada a deixar tudo para trás. Quando a gente fechou a loja, assim, era perto das 10 da manhã, a gente fechou a loja. Tem uma cena, inclusive eu não tinha chorado, eu só estava muito nervosa, mas eu estava assim, acho que todas as forças possíveis no corpo eu estava tirando para conseguir carregar coisas, subir armário, mexer tudo. E quando eu estava indo embora, assim, eu encontrei o meu tio. Meu irmão do meu pai, ele não trabalha mais aqui com a gente, trabalhava na época numa ferragem na Zona Sul. E eu encontrei ele entrando no mercado. Ele disse, eu falei com o meu chefe, vim aqui para ajudar vocês. Um cara que estava lá na Zona Sul, saiu do trabalho e veio nos ajudar, é porque é muito maior do que a gente está conseguindo enxergar. Pensei, porque a gente estava aqui dentro trabalhando muito, né? E ali eu desabei a chorar, assim. Há alguns minutos dali, o mesmo drama invadia o Correio do Povo. Acostumado a relatar as histórias dos outros, o jornal virou personagem de sua própria notícia. Nós tínhamos que continuar fazendo jornalismo, nós tínhamos que continuar fazendo jornal, tínhamos que continuar levando informação. E, além disso, havia preocupação, então, com pessoas que já foram atingidas. Naquele mesmo dia, já tinha colegas que já tinham sido atingidos diretamente pela enchente, né? O Parque Gráfico, no 4º Distrito, foi engolido pela água, suspendendo a impressão do jornal. Por cerca de 10 dias, a única saída foi informar pela internet. Passado e futuro se cruzavam diante dos olhos do diretor de redação, que tinha estampada em uma das paredes essa fotografia. 83 anos depois, uma nova enchente atingia o prédio histórico. Enchente de 41, eu não estava aqui, não era nascido, mas eu tinha ela muito presente no dia a dia, ali na minha sala, porque estava a foto ali, né? E tinha, digamos, normalizado nesse sentido como uma coisa quase poética, porque a foto é poética, né? Mas não tem nada de poético nessa tragédia, ela é trágica. O que fez Porto Alegre ficar debaixo d'água? Desde a década de 70, a capital gaúcha conta com um sistema de proteção contra enchentes. São diques, comportas, o icônico Muro da Mauá. Mas em maio de 2024, quando a cidade mais precisou, as defesas falharam. De todos os locais estudados, apenas em alguns locais do dique do Rio dos Sinos verificou-se que a água passou por cima do nível que o dique foi projetado e construído. Então é o único local que, digamos assim, a natureza superou o valor de projeto. Em todos os outros locais, isso inclui Canoas e Porto Alegre, houveram falhas, diversas falhas pontuais ao longo do sistema, que fizeram com que as águas entrassem. Então, era algum rebaixamento que foi feito no dique em razão de alguma obra que estava sendo realizada ali, daí alguém resolveu rebaixar o dique para passar um caminhão mais fácil, algo assim, e não reconstruiu. Diques que não foram construídos a pleno, por exemplo, na zona norte de Porto Alegre, esperava-se que os diques protegessem até cota 7 metros, mas eles estavam abaixo. Então, por algum motivo, ele não estava na cota correta.
comportas que tinham vãos, deixaram a água passar, comportas que cederam à pressão da água, refluxo pelas casas de bombas. As casas de bombas elas deveriam ter uma válvula chamada válvula flap, que não permite que a água retorne da área inundada. Essa válvula aparentemente não funcionou em alguns locais e teve refluxo da casa de bombas. Então todos esses locais somados foram permitindo que a água fosse entrando e invadindo as cidades, ocasionando a inundação que a gente percebeu dentro das cidades em áreas que teoricamente estavam protegidas. Segundo os registros oficiais, o Guaíba chegou a 5,35 metros junto ao cais, abaixo do muro. Mas foi justamente por baixo que a água tomou parte da cidade. Eu tenho certeza que o sistema nunca tinha sido testado, né? Então é um sistema projetado na década de 60, construído na década de 70, que a primeira vez que foi fechada uma comporta, por exemplo, foi na data de 2015, onde a água não chegou aos 3 metros, que é, vamos dizer, a margem do Guaíba no Cais Mauá. Então, a primeira vez que o sistema foi realmente testado na sua efetividade, é um sistema que ele não pode ser testado sem que haja o evento. Então, uma casa de bomba ela não é ligada se não há chuva, uma comporta não é testada se não há a elevação dos níveis. Então o que a gente viu foi, em praticamente 60 anos, a primeira vez desse sistema sendo testado, e a gente conseguiu identificar em torno de 40 pontos onde houve extravasamento, seja num dique, seja numa comporta, seja numa casa de bomba, seja numa estrutura de esgotamento pluvial. Então o que a gente primeiro fez foi identificar os pontos. Então vários pontos houve a entrada de água e a gente está tomando atitude em todos esses. A entrevista com o diretor do DEMAI foi realizada na Casa de Bombas 17, um dos pontos emblemáticos da inundação que atingiu a região central da capital gaúcha. Hoje, o sistema de drenagem passa por obras para evitar um novo colapso. Troca de motores, instalação de geradores, sensores de emergência. Mas ainda há muito a ser feito. O número de comportas cairá pela metade. Das 14 existentes até maio de 2024, 3 já foram fechadas permanentemente. Outras 4 estão com os dias contados, fora as que deverão ser substituídas. Mas quando de fato Porto Alegre estará pronta para enfrentar um evento climático de grande escala? Para o porta-voz do DEMAI, já está. Hoje, com certeza, em poucas horas. Hoje a gente tem, inclusive, teste das comportas, já assinamos os contratos dos novos fechamentos, as casas de bomba todas estão passando por projetos de resiliência energética, essa é Equatorial já com um projeto entregue para a Prefeitura de dedicação exclusiva de energia, que é um parâmetro, é um indicador muito importante, né? O nível de intermitência da energia elétrica em eventos climáticos. Então, a gente vem diariamente construindo uma cidade muito mais robusta do ponto de vista de proteção contra a cheia, drenagem urbana e sustentabilidade energética, para que isso não aconteça nem perto do que aconteceu em maio do ano passado. Só que não é preciso ir muito longe para descobrir que a realidade é bem diferente do discurso oficial. Essa comporta aqui na Avenida São Pedro está para ser substituída. Mas enquanto isso não acontece, quem passa por esse ponto se depara com sacos de areia, lixo e muito mato. Não, a gente não está preparado para algo da mesma magnitude ou até menor e principalmente maior. Primeiro porque parte do que foi estragado, parte do que foi danificado no evento anterior ainda não foi reposto, né? Ou seja, as comportas que não resistiram à pressão, elas ainda estão danificadas, né? E as partes que eram suscetíveis à inundação continuam. A gente não fez ainda todos os reparos que se fazia necessário no dique, nas trechos que tinham abertura, que estavam entrando água por ali, ou mesmo naquelas que a cota do coroamento do dique, a cota do topo do dique, ainda era muito baixa em relação ao nível de risco. Então, por esses dois motivos, ainda não estamos preparados para outro evento. Na avaliação desse especialista, se o sistema de alertas não se tornar mais rápido e preciso, vai ser bastante difícil se prevenir de novas catástrofes. Os alertas que a gente recebe no celular são para hoje mesmo. Está previsto, então a gente precisa antecipar esses alertas. Mas a gente desenvolveu, né, por exemplo, a bacia do Rio Doce, aqui no Brasil, entre os estados de Minas Gerais e o Espírito Santo, sistemas de previsão aí com 10 dias de antecedência para previsão de cheias, com muito
boa assertividade, com muito boa precisão. Depois de tudo o que vivemos, é impossível pensar no futuro sem questionar como e onde construímos nossas vidas. Aqui tem uma chance mais baixa de risco, eu posso ter uma ocupação passível de remoção, ou daqui a pouco prédios residenciais no formato que a gente chama pilotis, que é aquele térreo vazado só de pilares. Pode ser uma área de lazer, por exemplo, né? Dependendo do caso, do nível de... Pode até ser um estacionamento sem moradias. As moradias no andar de cima, né? Que ainda que a parte de baixo eventualmente fique inundada, você não vai ter prejuízos maiores e principalmente a perda de vidas, né? Que é o que a gente mais precisa preservar, né? Então, essa questão do zoneamento, do planejamento e, em alguns casos, também vai ser viável ter a proteção, como é o caso de Porto Alegre, outras cidades da região metropolitana, onde é possível lançar mão de um sistema de diques que, de fato, impeçam o avanço da água. E aí, de novo, o bom conhecimento desses fenômenos vai nos ajudar a definir qual é a cota que esses diques têm que ser, porque o sistema que a gente tem foi planejado para eventos anteriores. E hoje se discute se aquela cota de segurança é de fato segura. Desde maio do ano passado, há um ano, eu acho que a pergunta que todo mundo se faz é quando vai acontecer de novo, né? E a gente não sabe responder, ninguém sabe na verdade. Mas, por exemplo, o Vale do Taquari, que é tão pertinho aqui de nós, aconteceu 4 vezes em um ano. Então, foi muito repentino, assim. Em outros lugares, como na Espanha aconteceu, na China tem acontecido, a Indonésia agora viveu um outro episódio. Além das obras que podem tornar as cidades mais seguras, o futuro do nosso estado depende de um desafio ainda maior: enfrentar a crise climática. Enquanto discursos são construídos, a natureza segue se manifestando sem deixar meios recados. A mensagem é clara. Deveria ser o momento de a gente chegar e discutir, não necessariamente resolver o problema, não. Mas a gente, enquanto comunidade, pegar e falar, olha, eu quero falar sobre isso e eu quero que o meu bairro não alague, porque olha só, eu trabalho, eu pago as minhas contas, eu tenho a minha família. Eu não tenho como resolver isso, mas eu quero que vocês resolvam. Então, a gente, enquanto comunidade, enquanto coletivo, a gente precisa começar a ditar as regras, né? A grande compreensão que a gente tem que ter, talvez tenha sido um grande aprendizado, é que um sistema de proteção contra cheias não é só uma obra física, né? Vou lá, construo um dique e está pronto. Mas, na verdade, ele também tem que ter todo um sistema de gestão, de gerenciamento dele. Então, a analogia que eu faço é a seguinte: se eu falar para ti que eu vou investir em transporte e eu vou lá e compro um ônibus, não adianta de nada. Eu também preciso ter o motorista, eu preciso ter uma pessoa responsável por abastecer o ônibus, por fazer a manutenção desse ônibus. Tem todo um sistema de gestão por trás do sistema de transporte, assim como deve ter todo um sistema de gestão por trás de um sistema de proteção. Um ano depois, a sensação é de que estamos apenas no começo de uma longa caminhada pela reconstrução. A pergunta que fica é: estamos apenas reconstruindo o passado ou preparando de fato um futuro seguro?